Bom dia. Bom dia, Marinalva. Tudo bom contigo, minha filha? Mais ou menos. Calma, vai dar tudo certo. Relaxa. Mari, faz um favor para mim, minha filha. Entra no grupo de vocês no privado. Avisa que eu já estou online, já para a gente iniciar, por favor. Ok. Bom dia.
Tá todo mundo me escutando? Bom dia. Sim, professor. Oi, Souza, bom dia. Tudo... Caiu o meu link, eu não sei o que aconteceu. Não me pergunta, que eu não sei. Eu sei que reiniciou o computador sozinho aqui. Estou voltando aqui a colocar a aula. Bem, bora começar? Bora, pessoal. Tá? Bem, bom dia a todos, bom dia para o pessoal que está em casa, bom dia para o pessoal que está aqui presencial. Hoje nós conversaremos sobre a parte de morfologia viral e antivirais aqui para vocês, tá? O que que nós temos que saber dessa parte? Desse último micro-organismo que faz parte do conteúdo programático de vocês. Os vírus, pela sua natureza, tá ok? Diferente dos outros que a gente já conversou, eles são agentes infecciosos. E são agentes infecciosos que causam doença tanto em seres humanos, quanto nos animais, quanto nas plantas. Só que aqui nós vamos, tá ok? Focar mais na parte dos seres humanos. Por quê? Porque os vírus são partículas, são micro-organismos que causam. Eu vou só tirar aqui a máscara para eu poder falar que está saindo abafada a minha voz. São micro-organismos que causam tanto infecções benignas quanto graves. Eles podem causar desde uma simples gripe até doenças de características agressivas à célula hospedeira e ao ser humano, que pode ser a poliomielite ou até produção de câncer, que é o caso das hepatites, o caso do HPV, tá bom? Além disso, eles são parasitas intracelulares porque eles podem se comportar tanto dentro como fora da célula. E dessa forma, nós observamos que os vírus, eles apresentam dois tipos de formas. A primeira forma, que é uma forma extracelular, que tem como característica principal, tá, ser uma partícula submicroscópica de denominação virion ou partícula viral. Então, tome cuidado com essas sinonímias, virion e partícula viral, porque o sentido é a mesma, é a forma extracelular do vírus, como ele vai agir. Segundo, ele apresenta o virion, essa partícula viral, ele se apresenta com tamanho, com características especiais que vão desde o tamanho até a forma como esse vírus irá se comportar e se apresentar no organismo do indivíduo. Já quando eu falo da forma intracelular, aqui nós temos que saber é quando o vírus penetra na célula hospedeira. E com isso ele consegue realizar o quê? A replicação viral. Então, em termos de diferença, se eu for botar numa questão de prova a diferença da forma extracelular para intracelular, a intracelular,
ela tem como característica principal realizar replicação viral. Por conta disso, quase a maioria dos vírus, eles se apresentam, olha na faixa de tamanho, de 12 a 400 nanômetros, que numa escala de micrômetros equivale a 0,012 a 0,4 micrômetros, ou seja, é uma coisa de nada mesmo. E só pode ser observado pelo auxílio do microscópio eletrônico. Nessa figura, só para ilustrar para vocês as diferenças de tamanho dessa partícula viral, desse vírus, se a gente comparar ela a uma célula bacteriana. A célula bacteriana, ela é 10 vezes ou até 100 vezes maior do que uma partícula viral. E olha que no primeiro, tá ok? Tá? Isso daqui fazendo uma resolução, bom, tá? Olha como é a dimensão do tamanho dessas partículas virais em comparação a uma célula bacteriana ou a uma levedura. É bem microscópico mesmo. Por conta disso, a estrutura desse vírus, tá? Ele se apresenta dividido, tá ok? Em 4 composições. Ácido nucleico, o material genético que pode ser de DNA ou RNA, o capsídeo ou capside, também denominado, e a membrana lipoproteica, ou também denominada de envelope ou envoltório. Além disso, é a partir da sua maquinaria celular que o vírus ele consegue realizar a sua reprodução. Ele precisa fazer uso dessa maquinaria celular para ele conseguir se propagar, tá, no organismo do hospedeiro, na célula hospedeira. E olhando nessa figura de dentro para fora, nós observamos o quê? O DNA, que seria essa parte mais interna, que ela é protegida pelo envelope, aonde nós temos o capsídeo ou capside, que é a parte que envolve o envelope, e por último temos a membrana lipoproteica, ou também denominada de glicoproteína, porque essa membrana do vírus ela é de constituição tanto lipídica quanto proteica, que protege esse vírus contra as agressões que ele vai sofrer. E serve também como um fator de antigenicidade, de virulência, para ele conseguir infectar outras células, tá? No caso, a célula hospedeira. Então, vamos conversar sobre cada uma dessas estruturas aqui. A primeira delas é o ácido nucleico. E esse ácido nucleico ele pode ser de duas naturezas, ou de DNA ou de RNA. Por conta disso, nesses ácidos nucleicos é onde a gente vai encontrar a informação genética, ou seja, o material genético do vírus, que ele pode ser ou de fita simples ou de fita dupla. E é a partir daqui que nós observamos que o genoma do vírus, já mapeado, ele se apresenta diferente do genoma dos outros micro-organismos que nós já estudamos, o caso das bactérias e dos fungos, porque o genoma do vírus são 4 tipos de genomas virais que se apresentam em determinados tipos de fita. Eu posso ter de fita dupla simples, fita dupla de DNA, de fita simples de DNA, como também eu posso ter de fita simples de RNA e de fita dupla de RNA. Olha essa diversidade genética que eu tenho do genoma viral se comparado aos outros genomas. E, por conta disso, ele consegue parasitar com maior facilidade o quê? Células de seres eucariontos, no caso animais e vegetais, com uma maior facilidade para interagir com o DNA ou com o RNA desses seres vivos. Por isso que os vírus, eles são divididos em duas naturezas de acordo com seu material genético. Eu tenho os vírus de DNA, que o material genético aqui em evidência, qual é? É o próprio DNA.
E aqui nós temos que esses vírus de DNA, eles utilizam sua maquinaria genética, sua maquinaria celular, para os processos não somente de transcrição, como de transcrição, replicação e reparação. Exemplo disso são os herpesvírus, que são uma classe de um grupo, uma família de vírus, que apresentam quase 365 mil pares de base. É a classe de vírus que apresenta um genoma mais estendido em relação aos outros tipos de famílias virais. Tá? E por conta dessa extensão, eles conseguem sintetizar genes próprios que atuam na síntese desses nucleotídeos, como também das próprias polimerases, que facilitem e auxiliam o que a polimerase? No corte da fita e no encaixe dessa fita de DNA viral para um DNA de uma célula hospedeira. Tá? E por conta da molécula de DNA ser dupla e simples, faz com que a forma dessa molécula se apresente ou numa forma linear ou numa forma circular, facilitando ainda mais o que? O seu encaixe. Só mostrando para vocês como é o desenho de uma partícula viral de um herpes vírus. Tá? Agora, ele é diferente do DNA, perdão, ele é diferente do vírus de RNA, porque o vírus de RNA, ele apresenta um genoma celular que ele é o quê? Que ele parte da metabolização de uma molécula de DNA. A partir da metabolização dessa molécula de DNA, ele consegue sintetizar enzimas próprias, como, por exemplo, o RNA transcriptase, RNA replicase, que pode ser tanto de fita simples ou como de fita dupla, e olha o que acontece. Ele vai gerar o quê? Um genoma de RNA. E um exemplo aqui são os próprios quê? Rotavírus. Que os rotavírus, eles partem de uma molécula de DNA e conseguem fazer não somente o processo de transcrição, tá? Mas conseguem gerar o quê? Um RNA. E com isso, a participação daqui do quê? De enzimas próprias, como no caso da transcriptase, que conseguem sintetizar proteínas que auxiliam na replicação desse genoma de RNA, a partir do quê? Do auxílio de enzimas, no caso da RNA polimerase, que consegue amplificar e traduzir esse sinal, fazendo com que haja uma facilidade na replicação desse vírus RNA. E olha que interessante, os vírus de RNA, eles podem ser de duas naturezas. Eles podem ser chamados de RNA positivo ou também de RNA de polaridade positivo, que são aqueles vírus de RNA que eles apresentam o quê? Uma polaridade, uma similaridade com o RNA mensageiro que consegue fazer com que a transdução do sinal seja feita a nível de ribossomo. E olha que interessante, só os polivírus conseguem fazer isso, mas eu também tenho tipos de tipos de vírus de RNA que têm polaridade contrária, ou seja, eles conseguem tanto transcrever como fazer a tradução desse sinal. E aqui nós temos o que é o vírus da raiva, um outro exemplo, o vírus da influenza, um outro exemplo, o próprio vírus do HIV, é um RNA de polaridade negativa. E olha que interessante, esses vírus de RNA, eles apresentam o quê? Um genoma segmentado que faz com que haja cortes ou separações, tá, em várias moléculas. Um exemplo é o genoma do vírus da influenza, que ele pode ser segmentado em até 8 pedaços, e com isso ele consegue se fragmentar mais facilmente. Um outro exemplo são os rotavírus. E o que essa segmentação traz de bom para o caso desses vírus? Ele causa e traz o que nós chamamos de diversidade viral. Um exemplo na prática para vocês é o que acontece no caso do influenza, que é o vírus da gripe, no caso do H1N1, que nós todo ano temos que estar nos vacinando. Até foi uma pergunta que me foi feita na turma passada, na aula passada, na MA,
que o que isso traria para nós na questão da vacinação? Traz muita coisa. Porque uma vacina hoje produzida por H1N1, ela está em defasagem de 1 ano ou 6 meses, por causa da circulação do vírus na população. Não estou dizendo na população aqui paraense, belenense, não, mas a nível mundial, que ela já defasou. Porque o vírus já sofreu mutação e essa mutação, essa cepa mutante, ela só vai ser coberta ano que vem. É o que vai ocorrer conosco na prática para o coronavírus hoje. Por conta dos esforços da vacina, essa vacina ela vai ser o quê? A gente não sabe se ela vai conseguir cobrir essas atuais cepas. Ela deve cobrir um bom percentual, mas as cepas mutantes e posteriores, elas vão ter que ser o quê? Vai ter que ser feita uma fabricação de uma nova vacina para cobrir e imunizar a população para aquela cepa do ano que vem. E assim vai ser, até a gente não ter um tratamento eficaz que destrua o vírus totalmente e evite as mutações. Agora, quando a gente fala do HIV, muitos de vocês já devem ter lido o artigo, tá? Ele fala da diversidade do HIV. Por quê? Porque o HIV, o vírus da imunodeficiência, ele é um vírus de RNA, mas é um vírus que ele sofre mutações constantes na sua estrutura genética. E por conta disso, é difícil a gente ter um tratamento específico que consiga neutralizar e destruir o vírus no organismo. E é um vírus que ele causa várias segmentações. Ele é quase de 10 a 11, próximo do rotavírus. Até agora, alguma dúvida? Está sendo claro para vocês, tanto para o pessoal de casa quanto para o pessoal daqui, que está presencial? Exatamente. É não somente pela mutação, tá ok? E hoje, só um minutinho. E hoje nós temos um problema um pouco sério, que é a não adesão à vacinação, às campanhas de vacinação. Tá ok? Está se criando uma cultura, entre aspas, uma fake news, que a vacinação não é boa, eficaz. Pelo contrário, ela é eficaz. Nós temos isso catalogado, temos isso como comprovar. Mas hoje se criou isso, tá? Essa cultura, essa fake news, vamos botar assim, porque foi criada recentemente, das campanhas para certos tipos de doença, como no caso da poli, do sarampo, tá ok? Fato esse que hoje nós temos casos de sarampo que voltaram nos últimos 2, 3 anos a crescer, e isso o Brasil o sarampo já estava erradicado há mais de 30, 40 anos no Brasil, voltou a crescer. A mesma coisa está ocorrendo para a febre amarela. E febre amarela é pior do que, em termos de agressividade, é pior do que o sarampo, porque a febre amarela mata em um espaço de tempo de até 10, 15 dias. Tá bom? O outra estrutura é o capsídeo, ou também que nada mais é do que uma capa proteica que protege, tá ok, o material genético, o envoltório. E ela pode ser denominada ou de capsídeo ou cápside, tá ok, que apresenta estruturas eicosaéricas, helicoidais, tá, que nada mais são do que um agrupamento de proteínas virais, tá, que dão o nome de núcleo capsídeo, ou seja, esse agrupamento de proteínas virais nada mais é do que o genoma mais o capsídeo. E ele pode ser também, tá, denominado de capsídeo viral, porque ele é dividido em duas estruturas, os protômeros e os capsômeros. Os capsômeros, que é a forma mais interna, nada mais são do que subunidades de protômeros, o que em maior quantidade. Por isso que o capsídeo viral nada mais são que subunidades proteicas que partem de uma mesma proteína ou de subunidades diferentes que estão presentes no interior do vírus. E nós temos o envelope viral, que é a parte mais interna, que fica mais no interior
do vírus. Aonde esse envelope viral ele é protegido por uma bicamada lipídica e proteínas, por isso que ela tem uma natureza glicoproteína, e ela consegue se aderir com maior facilidade à membrana lipídica das células hospedeiras, por conta da presença desses lipídios, tá? Só que em contrapartida, esses lipídios também eles podem sofrer a agressão de certos agentes, como no caso éter, agente na base de álcool a 70 ou até a base de cloro. Por quê? Porque eles conseguem desnaturar essa membrana lipídica, fazendo com que haja uma inativação, tá, do vírus. Um exemplo que nós estamos vivendo durante essa época de pandemia, que a gente toda hora está se lavando com água e sabão e passando álcool. Por conta dessa facilidade desses agentes, tá, de penetrar e dissolver essa membrana lipídica do vírus e conseguir inativá-los. E outra coisa, a presença dessas glicoproteínas faz com que elas se tornem como principais fatores antigênicos de virulência contra as células hospedeiras. E nós temos as enzimas. Quase a maioria dos vírus, eles não conseguem fazer um processo de metabolização. Por isso que eles têm que ter a presença do quê? De enzimas, tá, okay? Que são partículas virais, como no caso dos retrovírus, tá, que apresentam partículas enzimáticas próprias, como no caso da transcriptase reversa, que ela atua diretamente onde? No processo da replicação. E por conta disso, nós observamos que muitos vírus, no caso, os vírus de RNA, que apresentam um genoma de RNA simples ou duplo, eles conseguem fazer a replicação de forma mais o quê? Fácil e de forma mais abundante, ou seja, o processo de replicação se faz de forma mais rápida. Ou seja, o vírus consegue se replicar mais facilmente por conta dessas enzimas próprias. Há algumas exceções, sim, há algumas exceções, como no caso de bacteriofagos, que são vírus que conseguem atuar em determinados tipos de bactérias que apresentam enzimas que conseguem penetrar e perfurar a parede celular bacteriana com maior facilidade, tá? Fazendo com que penetre o genoma viral. Por isso que algumas vacinas e alguns tratamentos para algumas cepas, algumas espécies de bactéria, nós utilizamos os bacteriofagos para o tratamento, ou vice-versa. Eu posso usar um bacteriofago para inocular uma determinada enzima viral e aí começar a trabalhar e que vai me ajudar no tratamento ou de uma vacina ou de um fármaco. Até aí está tudo claro? Está dando para entender, pessoal? Uhum. Uhum. Mas tu estás falando dos outros vírus ou especificamente do HIV? Não. Bem, vamos dividir aqui a questão. A Cristina está me perguntando a respeito do ciclo dos vírus, que no caso do HIV, ele tem um ciclo diferente, tá? E por conta de uma condição de imunodepressão, ou seja, uma baixa de imunidade, ele vem a se desenvolver. Nisso daqui, todos os vírus eles têm um ciclo. O que diferencia um vírus, uma classe de vírus, para outra classe de vírus, além da sua constituição genética que a gente já viu, se é de DNA ou de RNA, tá? É o período de incubação e a janela imunológica que vai se desenvolver durante esse período de incubação. Dentro dos vírus, no caso os retrovírus, tá? Que o HIV é um retrovírus, tá ok? Ele
tá ok? Ele é o que apresenta uma janela maior, mas o ciclo é igual. Ele precisa de uma célula hospedeira para poder infectar, utilizar o material genético e se replicar, tá? O mesmo exemplo que a gente dá é para o caso do herpes, para a família dos vírus do herpes, que é uma variante da varicela, que é do sarampo, da catapora, que aqui o que ocorre no caso do herpes, por conta de uma questão de baixa de imunidade, ele vem a se manifestar. O HIV não é diferente, só que o HIV ele é mais agressivo e um fator de virulência maior do que o do herpes. Por isso que ele compromete todo o sistema imunológico, principalmente a resposta celular. Vocês devem ter visto isso em imunologia, tá? Que o teu sistema imune não reconhece ele, tá? Por quê? Porque ele está comprometido. As células T, elas estão principalmente linfócitos T, principalmente o CD4 e o CD8, eles estão o quê? Diminuídos. Fazendo com que a infecção o quê? Se alastre mais, espalhe-se mais. Porque não adianta tu responder como uma unidade natural com o neutrófilo, que o neutrófilo não vai ter. Por isso que a questão da memória imunológica para o HIV ela é totalmente comprometida. Você não tem a tua memória imunológica ativa para essa infecção. Por isso que o tratamento hoje farmacológico para o HIV se faz através do quê? Da manutenção da carga viral em valores baixos, fazendo com que o teu CD4 e CD8 estejam que elevados. Você faz com que haja uma sobrevida do paciente aqui. Ficou entendido isso daí para todo mundo, pessoal? Alguma dúvida? Ok, professor. Mas é bastante conteúdo, hein? Hã? É por isso que eu separei a parte de vírus, de fungo, porque eu sabia que se eu fosse colocar antivirais a semana passada, junto com os antifúngos, vocês iam pirar o cabeção. Então, eu prefiro separar, para ficar melhor didaticamente. E dentro da estrutura da partícula viral, nós temos que essa estrutura da partícula viral, ela vai em relação à simetria do capsídeo. E essa simetria da partícula viral, que é o virion, se divide em 3 formas: ecosaédrica, helicoidal e os virions de estrutura complexa. Cada partícula viral tem as suas diferenças. No caso das icosaédricas, a simetria, ou seja, a forma, lembra um icosaédrico. Está aqui. Tá? Aonde a gente vê que o material, os ácidos nucleicos, o material genético, ele está onde? Empacotado no centro do polígono. E aqui nós temos vários exemplos de famílias, no caso dos adenovírus, dos picornavírus, que são vírus de RNA, que apresentam essa simetria, tá bom? E com isso faz com que a morfologia, ou seja, a diversidade morfológica do vírus, seja o quê? Ampla, se espalha ainda mais. É diferente dos viriões helicoidais, aonde a gente observa que o capsômero fica em torno do quê? Do ácido nucleico, tá? Além disso, esse ácido nucleico ele está no interior, ou seja, ele está embutido na estrutura do vírus, tá? E o núcleo capsídeo, que nada mais é que o genoma e a partícula viral, tá ok? Ele está mais o quê? Mais compacto, mais robusto em relação a uma estrutura ecosaédrica, tá? É o que acontece no vírus da influenza da raiva. Por isso que a gente vê que a diversidade morfológica desses vírus é ampla também, fazendo com que haja cepas mais facilmente geradas. Por quê? Porque numa estrutura filamentosa, um filamento dá origem a outro filamento e assim vai se espalhando, o que gera a segmentação do vírus. E por último, a gente tem os virions, tá, okay, de estrutura mais complexa, que é o exemplo dos bacteriofagos, que aqui o capsídeo tem uma forma poligonal e a gente tem a presença da cauda.
É o que a gente observa muito na família do pós-virais, que essa família daqui, eles apresentam o DNA viral aqui na parte da cabeça, juntamente com as proteínas, numa região bicôncava aqui, facilitando ainda mais o que? A penetração na célula hospedeira. Dentro dessa parte da morfologia viral, ficou alguma dúvida para vocês? Ou posso dar sequência? Hã? Eles podem ser divididos de dois tipos, DNA e RNA. Nunca vai ser, porque um vírus de RNA, Cristina, ele vai partir da metabolização, da síntese da molécula de DNA para gerar o seu RNA. Vocês devem ter visto isso, porque vocês já dão disciplina de genética, já, né? Eu acho que o Gabriel Já. deve ter falado isso para vocês. Bruno. Foi o Bruno, não é? Beleza. Tá, o Bruno deve ter falado isso para vocês durante a transcrição e transdução da molécula de DNA, que na questão dos vírus de RNA, eles conseguem fazer tanto a transcrição quanto a tradução. Se torna ainda mais difícil de você atuar e desenvolver fármacos por conta disso, porque você vai ter que atuar na fita. E a maioria dos vírus que são RNA, eles são de fita dupla. Ou seja, eles fazem um pareamento fácil de uma base com outra. A gente vai ver agora, quando a gente conversar dos antirretrovirais, dos antivirais a respeito disso. Por conta disso, a gente começa falando dos antivirais. De que maneira vocês acham que um antiviral tem que agir no nosso organismo? Ou seja, como seria um antiviral ideal? O que ele tem que fazer, esse antiviral? Perfeito. Um antiviral ideal é aquele que ele tem que interromper não somente a replicação do vírus no organismo, mas ele não pode envolver, não pode atuar o quê? No metabolismo celular. Ou seja, da célula hospedeira. Ele tem que o quê? Destruir a partícula viral, sem afetar a célula o quê? Hospedeira. Por isso que hoje a gente vai ver daqui a pouco, para o tratamento antirretroviral, no caso do HIV e do próprio HPV, a gente vê o quê? Que você tem que atuar na célula hospedeira, mas você tem que matar a célula hospedeira. Por isso que em fases mais avançadas, tanto no HPV quanto no HIV, e no caso da hepatite C, que é uma variante da hepatite, a gente que vê que o agente viral, ele consegue evoluir numa progressão rápida, que pode desenvolver o quê? Câncer. E dentro dos alvos para terapia antiviral, a gente tem que essa terapia ela atua não somente na replicação do vírus, como na entrada do vírus na célula hospedeira, na sua penetração, na sua replicação, ou seja, os componentes que farão parte da replicação do vírus, como também na sua maturação e na liberação dessa célula viral dessa partícula viral para outras, o quê? Para outras células hospedeiras sadias. Então, hoje a terapia antiviral se baseia nesses 5 pontos. Então, gravem bem isso, porque se eu quiser perguntar na prova quais são os possíveis alvos para uma terapia viral, está aqui. Mas eu vou enviar essa aula no final da aula, eu vou postar para vocês. Tá bom? E dentro das classes dos antivirais, nós temos os inibidores da dissolução da neurominase, da fusão da transcriptase reversa, da protease e da síntese do DNA, que eles podem ser de dois tipos, os antimetabólicos e os inibidores da DNA polimerase. Os mais importantes são quais? Os 3 últimos, que são os inibidores da transcriptase reversa, da protease e os da síntese de DNA.
Aqui nós vamos fechar neles, por quê? Porque eles atuam a nível celular mesmo. O primeiro deles são os inibidores nucleosídicos da transcriptase reversa, que eles são utilizados principalmente para terapia antirretroviral, tá, ativa. E eles atuam de que maneira? Inibindo a síntese de DNA, mas eles inibem a síntese de DNA, a qual está mediada pela enzima transcriptase reversa, que ela é importante para o quê? Para a transcrição do RNA viral na molécula de DNA. E aqui, perdão, eles conseguem atuar sobre dois tipos de analogia. Eles podem ser análogos tanto de bases purinínicas como de bases pirimídicas. Ou seja, eles conseguem atuar sobre a adenosina e a guanidina, como também sobre a timina e sobre a citosina, evitando assim com que a transcriptase reversa se liga e faça a progressão da transcrição. Contudo, esses inibidores nucleosídicos, eles são de fácil resistência. Por quê? Porque eles conseguem criar mutações, o vírus consegue ter mecanismos de evasão, principalmente mutações primárias e secundárias aqui, fazendo com que o gene, tá, não consiga codificar de forma mais específica a transcriptase reversa para determinados tipos, tá, de inibidores. Por isso que hoje, tá, certos tipos de paciente, dependendo da variante de HIV, e hoje nós temos 5 tipos de variantes de HIV espalhadas no mundo. Aqui no Brasil nós temos a variante 1 e 2, e recentemente a gente já identificou em São Paulo que já chegaram alguns pacientes com a variante 3, que são pacientes que estão vindo do continente africano, tá? Alguns desses pacientes já estão com resistência ao tratamento por conta dessas mutações. Além do HIV, a própria lamivudina, que ela é utilizada para o protocolo, para o tratamento de HIV, hoje nós já observamos que esse inibidor de transcriptase reversa, ela consegue atuar também na hepatite B, para o tratamento da hepatite B. Tá? Contudo, a adesão ainda continua sendo problema por conta do quê? Dos efeitos adversos. Primeiro, principalmente, problemas gastrointestinais. A gente vê que o paciente tem muito transtorno gastrointestinal, náusea, vômito, diarreia, tá? Como efeitos secundários, como no caso de mielotoxidase, polineuropatia e pancreatite. Pacientes, no caso de HIV, já em estágio mais avançado, vocês devem entender que eles causam também mielotoxicidade, principalmente o que a gente chama de linfoma de Hodgkin. Mas o segundo câncer é câncer de pâncreas. Isso não é tão relatado, mas já tem se observado isso. Aí vocês devem me perguntar, e aquele caso da medula, do transplante de medula, não é um tratamento alternativo, uma terapia alternativa? É. Se vai vingar, se vai ter êxito, nós não sabemos, porque até hoje só existem 2 casos de pacientes que, através do transplante de medula óssea, tá ok? Eles ainda não sofreram reinfecção. E eles ainda estão sendo monitorados pelos próximos 10 anos. O mais recente é um paciente que está na Inglaterra, que fez o tratamento, fez o transplante faz questão de 1 ano, 2 anos. Ainda falta muito tempo para dizer que o tratamento de medula, o transplante da medula óssea é uma terapia alternativo para a cura do HIV. Porque se for, a partir disso, a gente consegue fazer o que é no protocolo para o transplante de medula, juntamente com o tratamento antirretroviral. Só que tem um perigo. Se vocês tiverem curiosidade, isso foi um artigo da Nature, faz questão de 1 ano posterior ao êxito do tratamento do paciente, onde mostrou a agressão à medula é grande, porque não é somente usar fármacos, no caso imunodepressores do sistema imune, você está também utilizando antirretrovirais que atuam na síntese celular. Porque essa medula, ela tem que ir inerte para o organismo desse paciente. Porque aonde é que o vírus se aloja? Nas células do sistema imunológico. E a medula,
Se você se lembra de formação de medula, a medula é um órgão também produtor de células imunes, principalmente linfócitos e neutrófilos. O abacavi é um outro tipo de inibidor de nucleosídeo de transcriptase reversa, só que ele é um análogo diretamente da guanosina, que faz com que ele seja mais efetivo do que os outros tipos de nucleosídicos de transcriptase, inibidores de transcriptase. E ele apresenta uma interação grave com o ganciclovir. Por isso que pacientes HIV positivo e pacientes também com certos tipos de hepatite, a gente não interage isso por causa da toxicidade, principalmente hematológica. O outro tipo são os inibidores não nucleosídeos da transcriptase reversa, que esses inibidores eles conseguem se ligar de uma forma mais adena, mais específica à enzima transcriptase reversa no seu local catalítico, ou seja, criando-se uma catálise, criando-se uma desnaturação pela enzima, que essa enzima não vai ser mais o quê? Produzida e ativada, tá? E é através desses inibidores não nucleosídeos que a gente faz a terapia, principalmente antirretroviral, de mães soropositivas durante o parto, para que o recém-nascido não seja contaminado pelo vírus da HIV. Principalmente quando a gente, tanto em parto normal quanto em cesariana. Os inibidores não nucleosídeos da transcriptase reversa, como eu falei, são utilizados, tá, com HIV, para o HIV, juntamente com outros antirretrovirais. Contudo, os efeitos adversos, principalmente distúrbio no sistema nervoso central e gastrointestinal, são os mais acentuados. Quadros de anemia, trombocitopenia também são vistos em pacientes, mas isso em estágios mais avançados da doença. O outro grupo são os inibidores da protease, que esses inibidores da protease, eles são utilizados também na terapia antirretroviral para o HIV, contudo, eles sofrem também resistência, por quê? Porque eles causam alterações genotípicas específicas, tá? Em determinados tipos de pacientes, ou seja, a característica fenotípica do paciente aqui, tanto para o HIV quanto para alguns tipos de hepatite, a gente observa aqui. E isso foi muito visto em algumas populações africanas, principalmente do norte da África, que a gente viu essa resistência. Além também dos efeitos adversos, principalmente do acúmulo de gordura corporal que se faz aqui, e também por conta de serem inibidores de isoforma de citocromo, principalmente de CYP3A4, que eles atuam inibindo essa isoforma de citocromo, dificultando ainda mais o que? A biotransformação desses inibidores. E como que ocorre o mecanismo de ação desses inibidores da protease? Principalmente aqui, eles conseguem bloquear o local onde a enzima, onde ocorre a clivagem dessa poliproteína, a Galpol, tá ok? Fazendo com que outros vírus não consigam amadurecer e, com isso, invadir células sadias. Esse é o principal mecanismo de ação desses inibidores de protease. Eles conseguem bloquear o local de encaixe de ligação, tá? Onde vai ocorrer a clivagem dessa poliproteína, que é utilizada para o amadurecimento da partícula viral e a invasão para células hospedeiras. Um exemplo é o saquinavir, que é um fármaco utilizado, que utiliza-se através da ação dessa inibição da protease, tá ok? Tá, que pode se apresentar tanto na forma de comprimidos de cápsulas, tá? Contudo, ele apresenta sérios efeitos colaterais, principalmente náusea, diarreia e dores abdominais e outras mais. E chegamos nos inibidores da DNA polimerase, que o principal representante desse inibidor da DNA polimerase é o aciclovir, que é um profármaco, que foi o primeiro antiviral a ser produzido pela indústria farmacêutica, que tem uma ação seletiva e eficaz, tá? Que foi usado primeiramente por citomegalovírus, e hoje a gente já observa
que até a família herpes virais, no caso do herpes simples, a gente pode tratar o paciente não somente por um herpes labial, como também para variantes da varicela zoster, eu posso utilizar o aciclovir aqui sim para o tratamento. E ele pode ser administrado tanto na forma de comprimido, ou seja, VO, como pela via tópica também, por conta das lesões, tá? Pelo exantema que é gerado. E como ocorre a ação do aciclovir? Ele ocorre de três maneiras. Uma vez exposto ao ciclovir, esse ciclovir nada mais é convertido a um derivado de monofosfato por essa enzima daqui, pela timidina sinase do vírus específica. Essa enzima consegue converter esse monofosfato a difosfato, que logo em seguida é convertido a trifosfato pelas enzimas celulares do hospedeiro. E com isso, esse trifosfato ele começa a se acumular onde? Nas células infectadas. E esse trifosfato ele vai agir sobre o DNA viral através de dois tipos de mecanismo. Um, inibe competitivamente a desóxido-GTP, da DNA polimerase viral, e com isso, tá, ele consegue interromper a cadeia de incorporação desse DNA viral para um outro DNA de uma célula hospedeira sadia. Ou seja, o inibidor de DNA polimerase, ele atua na síntese de DNA viral, por quê? Porque ele inibe de forma competitivamente a desóxido-GTP, fazendo com que a DNA polimerase viral não sirva de molde, ou seja, de molde para na hora, quando ele vai reconhecer o DNA, tá? Da célula hospedeira, o DNA viral, tá de forma de um complexo irreversível aqui, ou seja, não ocorre esse molde, ou seja, não ocorre esse encaixe. E por conta disso, há uma interrupção da cadeia de incorporação que não faz com que haja ligação da extremidade 3 linhas, 5 linhas, nem 5 linhas, nem 3 linhas da fita dupla. Aqui é o mecanismo de ação do aciclovir, que atua sobre o DNA da polimerase, DNA viral da polimerase, perdão, e com isso ele não encaixa sobre o DNA da célula sadia. Contudo, os efeitos dos inibidores da DNA polimerase, eles não são tão agressivos quanto dos outros grupos antivirais que a gente conversou anteriormente. Por quê? Porque nós observamos que os pacientes têm somente aumento das enzimas hepáticas e renais, como também uma diminuição de alguns índices hematológicos, náuseas e vômitos, em alguns casos a gente observa. Contudo, eles não podem interagir com alguns tipos de antivirais, como no caso do tenofovir, que é um inibidor de transcriptase reversa, e nem na zidovudina, que também é um inibidor de transcriptase reversa. Por quê? Porque ele pode agravar o quadro de fadiga e de letargia nesse tipo de paciente, principalmente em casos avançados de HIV. No início, a gente até consegue controlar e monitorar esse paciente aqui. E é isso que eu tinha que conversar com vocês na aula de hoje. Ficou alguma dúvida para vocês? Alguma pergunta? Hein, pessoal? Pessoal de casa, pessoal que tá aqui presencial, alguma dúvida? Eu sei que é um tema, vou falar a mesma coisa que eu falei para fungos e antifúngicos. Eu sei que é um tema extenso, são muitos detalhes, por isso que eu prefiro dividir do que colocar junto, porque senão vai misturar, tá? Mas dentro do que a gente tem hoje de arsenal quimioterápico para micro-organismos, juntamente com os antibióticos, por que eu falo juntamente com os antibióticos? Porque a gente tem hoje as bactérias, tá, okay? Que são as superbactérias que são de origem hospitalar, que são altamente resistentes a fármacos, principalmente aos novos antibióticos. Os antirretrovirais, principalmente esses a nível celular, são os que de mais novo nós temos, e a cada ano se desenvolvem novos fármacos. Se vocês forem pegar nos últimos 10 anos, qualquer jornal
seja de farmacologia, ou de antibióticos, ou de antivirais, vocês vão ver que o número de publicações de novos fármacos e de estudos de novos fármacos é constante. Isso, juntamente com câncer, estudo para câncer, tá? É o que a gente tem de mais novo. Só esse ano que a gente tem uma atipia por causa da pandemia, que eu acredito que vai crescer agora o número de publicações por conta do coronavírus. Tá? E juntamente com os antirretrovirais, com os antivirais. Diga. Ivermectina. A ivermectina, ela é um antiparasitário. Porque a ivermectina, ela tem um amplo espectro. Além de atuar sobre determinados tipos de aumento, ela também tem um amplo espectro para determinadas cepas virais, como no caso da família dos corona. E se tu for pegar os últimos trabalhos de ivermectina, aonde a gente viu o maior desses trabalhos? Em cima de corona, do coronavírus, da família Coronavidae. É em cima de cepas virais que atuam em animais, principalmente cachorro. Por isso que se trouxe o tratamento para o ser humano e a gente conseguiu observar a eficácia da ivermectina, tá? Exatamente. Deve ser o zoster, porque a variante zoster. É por causa, no caso da variante zoster, a variante zoster, que é uma variante da varicela, tem certos tipos da zoster que elas acometem e ficam mais tempo no trato gastrointestinal. E a gente começou a observar isso agora, por conta do aumento dos casos de sarampo, de catapora que ocorreram. E outra coisa, a gente tem observado que é uma questão, não digo de clima, de temperatura, porque quando o clima e a temperatura fica mais ameno, com muita umidade, chuva, quando cai a temperatura, a gente vê que é um aumento de circulação do vírus, tá, na população. Fato esse que a gente, se observar, o aumento sempre ocorreu início ao final do ano, falando em região norte. Tá na região sudeste, eu já vi casos na época de junho, julho, que é frio, até época de setembro, outubro, quando eles migram, mudam a época, o clima, tá? Do outono, da primavera já para o verão, quando tiver essa troca do outono para a primavera. A gente observa muito isso já. Uhum. Professor? Oi, diga. Pode Sou falar. Eduardo. Diga, não, o senhor tá dessa herpes zoster, né, que o senhor está falando, da variante. Certo. Por que o aciclovir não consegue tratar elas? Tem que ser um outro que é muito mais caro que ele. Eu acho que é o Valtrex, parece. Não, tem o Penavir, que é um que vem depois, porque todos são análogos do aciclovir. Tá ok? Hoje o que a gente tem visto é que esses novos fármacos, tá ok? Que entraram, o tempo de tratamento diminuiu. Antes, para você tratar com o aciclovir, você fazia o aciclovir, era um comprimido a cada 4 em 4 horas, durante, se não me engano, 7 ou 10 dias de tratamento. Isso era, além de ser oneroso para o paciente também era sujeito a diversos efeitos adversos e tóxicos por conta da exposição. Mas esses novos antivirais para o tratamento do herpes, eles são o que nada mais são que são análogos do aciclovir, com um tempo, uma eficácia farmacológica maior.
Hoje, se eu não me engano, para o tratamento do herpes, já se diminuiu de 10 para 7, agora já estamos em 5 dias para o tratamento, fazendo comprimidos, se não me engano, a cada 8 horas, e a pomada você faz a cada em 4 horas, você passa a pomada. O tempo de exposição diminuiu por conta da eficácia. Respondi a sua pergunta? Respondeu, professor. Obrigado. Beleza. Alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Está tudo certinho? Hein, pessoal? Tudo ok, professor. Beleza. Tá? Deixa eu só dar uns avisinhos para vocês. Hoje terminou o conteúdo nosso, tá ok? Até o final da semana estou passando exercícios da parte de fungos e parte de vírus. Semana que vem, na próxima semana, dia 10 e 17, são os nossos seminários. Terminou o seminário, eu vou responder aos exercícios, tá ok? E na última semana do mês de novembro, tá? É a revisão geral já para a segunda verificação de vocês, do conteúdo que cairá em prova. Quem fará a segunda chamada da primeira verificação, quem perdeu a primeira verificação, o conteúdo é o mesmo que foi cobrado para o pessoal que fez a prova, tá? Só para relembrar. Tá bom, pessoal? Tá? Um bom dia a todos, uma boa terça-feira. Qualquer coisa eu estou no grupo. Eu devo estar postando até o final da manhã de hoje o material de vocês, tá? Essa aula e mais os slides para suporte para vocês, tá ok? Bom dia a todos. Ok, professor. Para nós.